Pessoal, bom dia. Eu vou começar. Eu tentei reduzir ou pelo menos sintetizar os principais passos de o que está acontecendo e contextualizando bem a questão de transformação digital, tá? Talvez a primeira preocupação que eu tenha é de separar a questão transformação digital do mundo da transformação digital das empresas, tá? Na verdade, a transformação digital é a do mundo. As empresas elas têm que se adaptar para isso. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a transformação digital empresarial é muito mais um preparo e uma adaptação para ser bem-sucedida e continuar crescendo na economia digital. Então, tu tem que entender a economia que se transformou, o contexto de mercado que se transformou e como é que a tua empresa passa a atuar nessa nova condição, tá? Eu procurei resumir aqui nesse slide, tá? Nós estamos há 100 anos, digamos assim, crescendo exponencialmente, nunca aconteceu isso na história humana, tá? E nós tivemos estamos na quarta fase, tá? E o que aconteceu nos últimos anos foi praticamente transformando e preparando a economia para isso, tá certo? Então, quando iniciou lá no século XX, década de 10, 15, 20, o que a gente teve foi uma capacitação industrial, aonde nós efetivamente criamos centros de produção com muita capacidade de escalar essa produção e, consequentemente, reduzir o custo dos produtos. Então, durante toda a metade, até os anos 50, ali depois da guerra, o que aconteceu foi um aumento brutal da capacidade de produção mundial, que, pelo custo mais baixo e pela retomada da economia depois da guerra, permitiram o quê? O surgimento da classe média e o surgimento dos novos desenhos urbanos, certo? E na esteira disso, o que acontece? Cresce-se muito, aumenta muito a população, aumentam as cidades, aumenta a necessidade de distribuição. Concomitantemente com isso, as comunicações melhoram, o planeta começa a ficar interconectado, as produções passam a ser globais, tu pode ter templates globais de fabricação, templates globais de distribuição, e começa, então, a criar uma grande rede comercial e logística. Essa rede comercial e logística, junto com uma rede de comunicação, era, digamos assim, o embrião da próxima economia que a gente está começando a viver agora, certo? Ok. Lá pelo final do século passado, ali, 1990, 90 e poucos, e começa a entrar a internet, e aí ela passa a criar a arena de negócio, a arena de distribuição, a arena de conhecimento e a arena de comunicação. Eu sempre digo que a internet ela virou negócio em si, não porque ela nos conecta, mas porque ela nos conhece. Então, na medida que as pessoas passaram a usar a internet, elas passaram a colocar suas preferências, seus hábitos, passaram a ser rastreadas, e todos esses dados nossos passaram a compor o desenho do nosso comportamento, o desenho da nossa personalidade de compra, tanto como usuários físicos como usuários corporativos. As empresas também têm sua personalidade. Então, cada fase dessas, nós tivemos alguns grandes exemplos, como pode ver embaixo, a Ford, lá no início da manufatura, a Toyota, como a maior empresa em termos de distribuição de automóveis e fabricação global de carros, né? A Intel, a Dell e a Microsoft trabalhando na construção da infraestrutura da internet. E, finalmente, a gente tem hoje empresas que usam essa infraestrutura, né? Que aí é a Amazon.com, por exemplo, o próprio Google ainda, mas assim a gente já vê uma modificação até no modelo de negócio do Google, do Facebook, eu vou falar disso mais tarde. Qual é o foco? O foco hoje é que nós temos a conexão, a comunicação acontecendo através da internet, uma aplicativação da economia, que eu vou comentar um pouco mais tarde, e o grande material de negócio é as informações que os clientes geram e permitem que sejam exploradas, tá? Então, assim, qualquer transformação digital hoje em dia, ela começa para olhar através da perspectiva do cliente, certo? É isso que nós vamos conversar a partir disso. Esse é o contexto onde a gente se encontra como empresa.
ainda, falando um pouquinho do fenômeno que a gente tem pela frente, isso aqui é científico, tem um livro chamado Rethinking Humanity, vocês podem dar uma olhada, certo? Que sempre que tu tem um momento de disruptura forte, certo? Que é aqui nessa, vamos ver se vocês conseguem, se eu consigo botar o laser pointer aqui. O que acontece? Uma série de melhorias e desenvolvimentos tecnológicos vem acontecendo e rapidamente o que a gente tem? Uma conjunção que permite uma grande disruptura e uma grande escalação. Isso aconteceu nos primeiros 20 anos do século passado e, não sei se por coincidência ou não, também aconteceu nos primeiros 20 anos desse século agora. Ou seja, o desdobramento socioeconômico que a indústria automotiva, eletricidade e telefonia causaram no mundo naquela época, a internet, a aplicativação da economia está causando hoje. Então, nós temos uma janela que ela vai mais ou menos da agora até meados de 2030, onde toda essa economia se ajusta. Nós vamos ter empresas que não vão sobreviver, nós vamos ter algumas empresas que não vão conseguir se remodelar, e vamos ter empresas que vão se remodelar, outras empresas que vão surgir e vão passar para o próximo patamar. Então, a transformação digital, ela nos desafia a entender como operar nesse processo que vai acontecer nos próximos, já começou a acontecer e ainda vai até pelo menos meados de 2030, certo? Essa é a janela que a gente tem para entrar num novo sistema socioeconômico. Se a gente fosse olhar assim, por exemplo, tem umas curiosidades, né? Lá no início do século, quando o carro passou a custar $800, que era mais ou menos o preço de uma carroça, as carroças desapareceram. Aqui, quando o iPhone chegou mais ou menos a $600, certo? Toda a telefonia, toda a comunicação, ela passou para a telefonia celular e a telefonia tradicional desapareceu. Então, se num primeiro momento nós tivemos o desenho das cidades, a entrada de várias indústrias, borracha, metalúrgica, combustível, certo? Entrou todo o sistema de crédito, de varejo, de lojas, de shopping centers, toda a sociedade de consumo que a gente hoje conhece aconteceu como desdobramento desse momento. E aqui o que a gente tem agora? O mundo já tem uma estrutura instalada, então a gente tende mais a usar essa estrutura do que a criar novas estruturas, certo? O relacionamento agora permitiu que pessoas e empresas de uma mesma linha de pensamento se transformem em grupos, em tribos, então nós temos relacionamentos que acontecem muito mais rapidamente, porque a internet permite isso. Todos esses relacionamentos a gente deixa as pegadas digitais, porque tudo que a gente faz fica registrado, então tu consegue rastrear esse comportamento. As pessoas passam a trabalhar remotamente por causa da internet, já vinha acontecendo e acelerou com a pandemia. Os processos produtivos ficam mais simples, principalmente porque a quantidade de energia necessária diminuiu, os equipamentos são mais inteligentes, mais flexíveis, e as empresas não tendem a fazer mais uma verticalização muito grande de negócios. Ou seja, as parcerias aumentam e tu monta negócios rapidamente com componentes de área de cobrança, aluguel de máquina, contratação de mão de obra flexível, enfim, tu consegue montar um negócio muito rápido. Então, essa cascata, esse efeito cascata que aconteceu no século XX, criou um tipo de economia, vai e já está acontecendo de novo. Tá? Então, o que a gente tem aqui são novos mercados, novos modelos de negócio, algumas disrupturas e descontinuidades e muitas oportunidades de transformação. Mas, como hoje a grande matéria-prima é o cliente, os negócios têm que ser pensados com essa centralidade, ok? Então, vamos lá. Só para entender um pouquinho, tecnicamente, muito por cima, tá? A primeira coisa que aconteceu foi a infraestrutura de conexão. E essa é a que a gente usa hoje. Eu estou usando ela que nós estamos usando para fazer esse webinar. Tá? Na medida que as pessoas começam a usar isso aqui, porque todo mundo se conecta, as atividades, como eu falei, passam a ser rastreáveis. E aí tu sabe prever comportamento, entra a ciência de dados e a matemática para entender como é que toda essa malha de relacionamento e de negócio está funcionando. As coisas começam a fazer parte dessa rede. Tu começa a automatizar automóveis, máquinas, semáforos, aparelhos médicos, telefones.
Essa é o que a gente chama de inteligência embutida. Na medida que as coisas têm uma inteligência embutida, elas passam a perceber o que está acontecendo em volta e passam a atuar. Tu precisa entender o que está atuando, tu passa a ter uma inteligência integradora. Tu precisa saber aonde que teus clientes estão comprando, quantos compram via aplicativo, quantos compram via internet, quantos compram via loja física, tá? A partir do momento que tu consegue trabalhar com esses dados, tu consegue aplicar uma análise de comportamento. E aí entra a inteligência artificial. Ou seja, essas coisas vêm acontecendo nos últimos anos e elas criam, então, uma condição de economia baseada em sociedade interconectada. Qual é a principal diferença? Principalmente a questão de como os relacionamentos acontecem. Numa sociedade hierárquica, tu sempre tem lá a empresa, seus canais de venda, seus distribuidores, são relacionamentos meio centralizados e meio distribuídos. E aí tu cria uma comunidade que é muito difícil de deixar de funcionar porque ela está estabelecida nesse canal hierárquico, nessa hierarquia. A internet entra com muitas empresas novas e ela entra com a teoria de redes, ou seja, cada nó da rede, se ele funciona bem, ele é um nó escolhido para ser um roteador. Uma empresa que funciona bem, ela é uma empresa bem percebida e ela é uma empresa que cresce rápido. Então, do mesmo jeito que numa rede, o nó, se ele funciona bem, ele tem uma boa reputação, aquela empresa que recém entrou na rede, funciona bem, resolve, te atende, ela também ganha boa reputação rápido. Então, rapidamente, tu pode optar de deixar de ser atendido por uma empresa e passar a ser atendido por outra que te atendeu melhor e que criou uma reputação melhor. Então, vamos lá, desmonta, solta um pouco essa estrutura hierárquica, né? Permite roteamentos e permite troca de fornecedores e troca de clientes. E isso aí, cada nó avisa um outro. Então, o comportamento de uma economia em rede acaba sendo muito parecido com o comportamento de uma lógica de rede. Qual é a conclusão única e importante aqui? A reputação, ela é a métrica, certo? Cada nó que tiver uma boa reputação, ou seja, ele é rápido, ele é confiável, ele atende bem, ele atende o que tu precisa, ele é suficiente para o que tu precisa, ele é econômico, ele tem uma boa reputação. Então, a tua empresa, se ela é uma empresa que vai crescer na economia digital, ela tem que sempre buscar o quê? Esse acesso, essa centralidade no cliente e ser ágil e ter boa reputação. E quando a gente começa a olhar os segmentos, tá? Todos eles são. A gente usa muito exemplos da área comercial, mas vamos lá. Olha o que a gente está vendo com o processo de desbancarização, né? Passando rapidamente aqui por todos. A parte de serviços bancários é diferente do banco original. O banco é captar dinheiro, ajudar a fazer investimento, dar crédito. Guardar o dinheiro de alguém e usar esse dinheiro que está guardado lá para aumentar o valor dele na medida que ele dá crédito. Todos os outros serviços que o banco tem, são serviços financeiros, não são necessariamente o DNA do banco. E o que acontece agora? Banco é uma coisa, serviço financeiro é outra. E a gente vê aí 500 fintechs fornecendo serviços financeiros. Um deles, inclusive, é ter conta no banco, mas são contas rápidas, contas digitais, e elas acabam virando banco também. Então, os grandes portfólios de bancos foram substituídos por uma quantidade muito grande de fintechs, certo? Varejo, mesma coisa. O varejo hoje ele é omnichannel, ele tem que disponibilizar diversas maneiras de acessar e ele tem que entregar rápido. E a pandemia fez o serviço de transformar o transporte 2.0 numa realidade. Ou seja, hoje o teu mix, vamos lá, de aquisição, na operacionalidade dele, pode ser vários. Hoje, tu vai comprar do jeito que tu quiser, as empresas também. Então, tu tem que colocar muito algoritmo por trás da logística. Marketing, mesma coisa. Tu passa a montar uma base de clientes imensa e tu precisa entender o comportamento de cada um e te relacionar um a um com cada uma dessas tribos, segmentos de clientes. Então, quando a gente fala em Customer Lifetime Management, Customer Lifetime Value, Customer Value Optimization, basicamente como eu consigo aumentar o poder de compra de uma base de clientes. E aí tu tem que usar marketing de comportamento e ciência de dados. Então, todas essas tecnologias precisam ser percebidas e incorporadas pelas empresas, não todas, mas as que são vinculáveis aos negócios, tá? Para que tu efetivamente faça a transformação
digital, não do processo, não é automatizar o processo, é fazer a empresa navegar economicamente em cima de uma base de relacionamento que é uma malha digital, né? Hoje em dia, vamos lá, a performance da agricultura aumentou uma barbaridade. Hoje a gente usa muito menos aqueles aviões que colocam pesticida em tudo. Nós temos mais robôs que, a partir de uma análise visual feita por um drone, indicou cada ponto, metro quadrado, que precisa de um determinado tratamento especial, e aí um trator automatizado vai lá e faz aquilo, e assim por diante. Não faltam exemplos. Talvez outro muito bacana que a gente está vendo aí é que hoje, com menos de R$ 500, tu consegue ter equipamento na casa de alguém para monitorar como se ele estivesse num quarto de hospital. Então, uma tendência muito grande dos hospitais é eles crescerem sem fazer mais prédios, é eles crescerem colocando equipamentos para hospitalização doméstica. Então, tem uma revolução muito grande acontecendo aí. Aqui eu poderia ficar a manhã inteira falando só nesse slide aqui, né? Mas, assim, a base é análise de dados, inteligência artificial, internet das coisas e a capacidade de lidar com essa informação. Alguns negócios deixam de existir e são substituídos por outros, que é o que a gente chama de disruptura, mesma coisa com produtos, né? A gente já viu aí quantos produtos deixaram de existir por causa do smartphone. As estruturas de venda, de canais, de relacionamento, de suprimento, ou seja, toda a cadeia de valor, ela fica menos hierárquica e mais cooperativa. Consequentemente, tu vai ter menos intermediários, porque tu vai ter uma relação de rede, tu vai ter mais relação direta e menos relação intermediarizada, vamos chamar assim, tá? E para tu administrar tudo isso, tu vai ter que ter domínio dos dados. Então, todas as empresas são dados intensivas, tá? Dentro da economia. Então, agora o que vem pela frente é isso: trabalhar com uma força de trabalho que é mais flexível, dominar o lado do cliente, montar os negócios rapidamente, ou seja, daqui a pouco usar manufacturing as a service e alugar equipamentos, trabalhar com fábricas flexíveis que alugam tempo de máquina sem tu ter que colocar a tua própria máquina ou montar a tua própria estrutura, certo? Os sistemas financeiros, hoje, tu tem diversas fintechs que te provê em serviços, aumenta, claro, a digitalização dos serviços financeiros, então é aquela coisa, uma migração para mais serviços financeiros e menos bancos, crescimento de moeda eletrônica, meios digitais, e mais adiante, quando o blockchain estiver bem consolidado, esses negócios podem acontecer, inclusive, mais automaticamente do ponto de vista de acreditação, validação e aprovação de um determinado negócio. É com isso que os gestores têm que lidar na mudança do contexto geral de negócio, né? Quando a gente sabe, ok, mas como é que eu começo? Por onde é que eu começo? O que acontece? Como é que eu trabalho, né? O que muda em termos de perspectiva de negócio e como é que eu implemento uma estratégia? A primeira coisa é o seguinte: isso aqui não é uma receita de bolo, isso é só uma constatação. Espero que todos conheçam o tradicional canvas de negócio, né? Aqui tem o lado do cliente, o lado de segmentos do cliente, aqui tem como eu me relaciono com o cliente, aqui tem a proposta de valor do meu negócio, aqui as atividades-chave que a gente desempenha dentro da empresa, os recursos-chave que eu preciso disso, aqui tem todos os meus fornecedores, parceiros, e aqui embaixo eu tenho a minha estrutura de custos e gestão financeira, e aqui eu tenho a minha estrutura de receita e de gestão de receita, certo? Então, isso aqui, basicamente, é a tradução de uma empresa. O que a gente vê e viu durante todo, vamos chamar assim, século passado, e hoje em dia continua vigindo isso, estamos em transição, tá? Normalmente, um negócio ele nasce aqui pelo lado esquerdo da empresa. Tu tem uma ideia, tu tem um produto, tu tem uma oferta, tu descobre qual é o valor que essa oferta pode agregar para um cliente, tu começa a investir na construção desse produto e tu vai ao mercado colocar o produto. Então, normalmente, as empresas elas começam a acontecer aqui da esquerda para a direita, do lado de investimento, do lado de recurso, do lado de produto e produção, tu monta a tua cadeia de valor, implementa teus processos, né? E começa a divulgar para tu te tornar conhecido, tá?
Então, toda a tese de negócio ela começa da porta da empresa para dentro e aí vai a mercado. Os negócios novos, eles já tendem a nascer pelo lado direito do canvas. Ou seja, a tese de negócio, ela começa da porta da empresa para fora. Antigamente, eu ia colocar, sempre desse exemplo, eu ia colocar uma fábrica de móveis, a primeira coisa que eu fazia era uma equipe que sabe trabalhar com marcenaria, equipamentos para isso, um galpão, começar a fazer os produtos e começar a vender. Hoje não. Hoje tem muita fábrica aí que eu posso alugar a fábrica. Eu daqui a pouco vou ter design de móveis e daqui a pouco vou ter mercados com características diferentes. Então, no norte do país eu vou vender de um jeito, no sul do país eu vou vender de outro. É um design no norte do país, é um design no sul do país. Eu não preciso transportar uma cozinha daqui para o norte do país, eu posso tentar achar um fornecedor que faça o meu produto lá para mim, com uma manufatura alavancada. Então, primeiro eu começo a desenhar o meu negócio e aí eu vejo como que eu atendo aquele negócio com as estruturas que deverão atender isso. Tá? Então, eu começo da porta da empresa para fora, sempre dentro do paradigma de reputação, ou seja, a experiência do cliente, de todos os stakeholders, ou seja, de todos os participantes da minha cadeia de valor, tem que se sentir bem atendidos e operar bem. Então, a minha reputação tem que ser boa tanto para quem eu vendo quanto para quem fornece ou coopera comigo. Né? Essa rede de valor, como eu falei, ela é cooperativa. E para tu entender como é que está o teu desempenho, a tua TI tem que mudar. Porque no caso aqui, quando a gente olha ERPs, o próprio CRM, o que a gente BI muito, o que a gente olha é o seguinte: a gente olha para o passado. Né? A gente precisa manter os processos funcionando, a gente automatiza os processos, a gente gerencia os fluxos de trabalho, né? A gente tem relatórios que nos permitem medir o nosso desempenho. Mas, normalmente, a gente está olhando para o passado e tentando otimizar em função do que a gente aprendeu com esse passado. Aqui tu tem que acompanhar a economia em tempo real, aqui tu tem que acompanhar a tendência de compra, o comportamento, a eficiência da tua logística em tempo real e ajustar em tempo real. Então, a área de TI ela precisa também vir para o lado de fora da empresa. Ela precisa usar a gestão de dados para acompanhar essa operação externa também. Não deixar de olhar para a interna, mas ela precisa vir para o lado de cá também. E uma grande diferença é que aqui, normalmente, o marketing faz o cliente me conhecer e vir a mim. Aqui eu preciso conhecer o cliente e ir para ele, eu já vou direto com a oferta, certo? Então, assim, primeira coisa é essa, mudar a perspectiva para o lado do cliente e do mercado e começar a trabalhar no teu mindset para reestruturar a empresa para atender isso. Não precisa mexer na empresa inteira, mas algumas coisas a gente acaba trabalhando. Entrando um pouquinho mais rápido, mais focado na questão do cliente, tá? Normalmente a gente tinha preço, os 4 P's, né? O preço, a praça, ou a maneira de distribuir, de localizar as minhas lojas, a promoção, que era a maneira de eu incrementar e estimular vendas, e os produtos. Isso muda, né, no mundo novo. A primeira coisa é que o preço ele é uma coisa muito maior em termos de experiência do cliente. Ou seja, a oferta ela tem que ter uma entrega rápida, ela tem que ter um preço competitivo, ela tem que ter uma qualidade, ela tem que ser bem referendada com as estrelinhas de todo mundo que já comprou. Eles têm que te dar um histórico de como é que isso funciona, eles têm que te dar uma possibilidade de trocar se tu não gostar, etc. Ou seja, a oferta que tu está comprando ela é muito maior do que o preço. Tu não vai comprar pelo preço, mas sim pela experiência que tu tem como usuário, certo? A praça, ela virou o acesso. Para ti pode ser mais conveniente a teleentrega, pode ser mais conveniente o omnichannel como um todo, que às vezes tu vai puxar pelo aplicativo, às vezes tu vai na loja, às vezes tu compra antes e pega depois. E isso eu estou falando mais do consumidor pessoal, mas também os relacionamentos de fornecimento entre as empresas. Ou seja, eu tenho que ter facilidade de comprar, eu tenho que facilidade de fazer negócio, então eu tenho que dar acesso. A promoção, ela vem da análise do comportamento e do relacionamento. Então, na medida que tu estabelece um relacionamento melhor, a tua reputação, tu cria uma fidelização que ela funciona muito melhor do que a produção, do que a promoção em si, tá? E o produto,
que tu oferece não é mais o produto, é a experiência. Então, toda a marca da empresa, também quando tu vai olhar para a área de branding, tá? Toda a marca da empresa, ela gira em torno da reputação. E a reputação, ela é filha da experiência do usuário, ela é filha da experiência dos stakeholders. Tá? Então, quando a gente quer fazer essa migração dos 4 P's para oferta, acesso, relacionamento e experiência, certo? Tá, mas como é que eu faço dentro de casa? Como é que eu trago isso para dentro da empresa? Né? A primeira coisa, vamos olhar aqui que nós temos 2 vetores, tá? Onde a gente tem que trabalhar. E claro que o encontro desses 2 vetores, ou desses 2 eixos, melhor dizendo, é o cliente. Tá? Tu tem o eixo da experiência, esse horizontal, e tu tem o eixo do valor, esse vertical. Tá? O que é o eixo da experiência? O eixo da experiência é o seguinte: por um lado, tu tem que dar acesso ao teu cliente, como a gente já conversou. Tá? E não adianta nada tu dar acesso se tu não responde com rapidez. Então, tu tem que atender ele bem e rápido. Então, tu tem que ser ágil. Então, aqui tu está trabalhando no lado direito do Canvas, tu está trabalhando no lado do relacionamento com o cliente, e aqui tu está trabalhando no lado esquerdo do teu Canvas, porque todos os teus processos, recursos, logística, etc., tu criou uma estrutura ágil para deixar a experiência boa no acesso que tu criou. Beleza. A partir do momento em que tu tem uma comunidade de clientes que vai se fidelizando contigo, tá? Tu tem valor, ou seja, quando eu falo valor aqui, eu estou falando qual é o buying power, qual é a capacidade de compra dessa base de clientes que tu foi gerando. Eles podem comprar de novo, aí falando mais no mercado de consumidor final, eles podem aumentar a capacidade de compra, tu pode ter mais ofertas além das que tu já tem para ele. Então, tu normalmente vai trabalhar aqui para ver quanto tu pode aumentar o teu chamado share of wallet. Quanto mais eu posso vender para o mesmo cliente, quanto mais do cliente eu posso trazer da atenção dele para mim, e ele vai buscar outros tipos de produtos comigo. E é aí que a gente entra nos ecossistemas, nas Amazon da vida, tá certo? Então, tu tem que selecionar bem teus clientes, desenvolver eles para que eles comprem mais ofertas e tu tem que prover mais ofertas, e aquele buying power do cliente, ou seja, aquela capacidade de compra que ele tem, tu vai explorando ela ao máximo. Então, esse é o teu grande investimento. Aqui é em trazer teus clientes para uma boa reputação e manter eles contigo. E segundo, saber medir o valor potencial que esse cliente tem e tentar atendê-lo para extrair para ti a maior quantidade possível desse valor. Ok, como eu trabalho dentro da empresa? Bom, em primeiro lugar, para entender o buying power e poder saber qual é a melhor maneira de dar acesso, e se o teu acesso está funcionando, tu tem que ter uma estratégia de dados, tu tem que saber medir o que está acontecendo. Tá? Segundo lugar, para atuar nesse mundo, tu tem que saber atuar conectado. E saber atuar conectado é, obviamente, estabelecer os diversos canais de comunicação e de relacionamento com o cliente. Não é só ele te achar no aplicativo ou te achar no website, é tu saber conversar com ele. Tá? Então, atuar conectado é atuar se comunicando com o cliente. Tá? Aqui, o outro pilar são as redes de valor, ou seja, tu tem que rapidamente, se tu vai colocar uma fábrica de móveis, que nem eu falei, tu tem que, daqui a pouco, ter fornecedores nos diversos locais para tu não ter uma logística muito pesada. Tu vai fabricar cada vez mais perto do lugar do consumo. Então, tu tem que ter uma rede de valor que coopere contigo e seja ágil contigo, certo? E, finalmente, tu tem que ter teus processos internos e as tuas organizações internas ágeis e adaptáveis o suficiente para que tu seja rápido e responsivo. Então, responsível é a soma da agilidade com o cumprimento da expectativa do cliente. Tu deu a ele o que ele precisava e rápido. Então, com esses 4 pilares, né, tu começa a trabalhar na transformação do teu negócio. Obviamente que tu vai ter que desenvolver uma modelagem digital, porque tu está numa economia e num mundo digital. Tu passa a adquirir a expertise de fazer a gestão do ecossistema, na medida que tu tem uma estratégia de dados, e tu foca muito, como sempre se focou, na gestão da eficiência, para que tu te mantenha ágil e rentável, certo? Então, aqui, digamos assim, estão os 4 pilares para sustentar uma transformação digital, ou para dar diretriz uma transformação digital, e os 2 eixos de foco centralizados no cliente. Então, é com esse tipo de mindset que a gente atua quando
começa a tocar uma transformação. Aqui é mais para conhecimento geral, tá? Mas normalmente a empresa ela precisa saber mais ou menos em que quadrante que ela se encontra, tá? Nenhum quadrante é melhor ou pior, é basicamente como é que tu te posiciona, tá? O que é um fornecedor aqui? Fornecedor, ele é o que o nome diz. Ele fornece alguma coisa. Ele pode fornecer um serviço, ele pode fornecer um produto, ele pode fornecer um software, certo? Mas ele não conhece todos os clientes que vão se beneficiar daquilo. Ele conhece o relacionamento direto dele, a fábrica para a qual ele provê. Então, ele tem um domínio parcial do cliente final e ele tem um domínio parcial da cadeia de valor. Ele é um elo da cadeia de valor e que enxerga só no entorno dele. Não tem problema nenhum. Essa empresa aqui é uma empresa que também vai ter que atender bem, vai ter que encantar, vai ter que ser ágil, certo? Mas dentro daquele foco de atuação. Né? O produtor modular, aqui, ele tem um domínio maior do ecossistema, mas também não tem o domínio completo do cliente final. Aqui eu coloco, por exemplo, vamos colocar o exemplo da Stone, da Lynx e da PayPal. São empresas que elas dominam todo o meio de pagamentos. Então, elas têm um relacionamento com os bancos, com as bandeiras de cartão de crédito, elas conseguem fazer toda a transação. Então, eu sou uma Amazon, eu sou uma Magazine Luiza, e eu tenho uma parceria com a PayPal, com a Stone, com a Lynx, certo? Que eles cuidam de toda essa parte do meu negócio. Então, eles são mais que um fornecedor. Eles têm um módulo que é praticamente um módulo do negócio. Eles dominam uma parte da rede de valor, mas não o cliente final. Por que eu estou pegando o exemplo da Stone e da Lynx? Vocês devem se lembrar, há meses atrás, menos de um ano atrás, talvez, a Stone comprou a Lynx. A Stone domina o meio de pagamentos. A Lynx é uma empresa que domina os sistemas de gestão do varejo. Então, enquanto uma atua no varejo, lá na ponta de pagamento, no POS, a outra atua no background do varejo, no back-office do varejo, estruturando os processos, ok? A partir do momento em que essas duas se juntam, tu tem um domínio muito maior de como o varejista opera. Então, tu começa a migrar na direção de ecossistema, ou seja, tu te transforma num produtor modular, mas que agora tem o conhecimento do comportamento do cliente, que é o que a Lynx tem. A Stone só vai lá e faz a transação financeira, mas a Lynx tem as bases de dados de saber o que cada cliente deles compraram. Tá? Então, aqui tu começa a ter acesso aos dados de valor, que são os dados de comportamento de compra e de volume de compras. A partir daqui, tu consegue atender ou te transformar num ecossistema da vida, porque a Amazon ela precisa ter esse domínio, o Alibaba precisa ter esse domínio, certo? Existem aqui também os omnichannels, que são aquelas empresas que pode ser varejo, que pode ser banco, que elas têm um papel específico na cadeia de valor, elas não fornecem tudo que é tipo de coisa, mas elas têm um acesso muito grande e várias formas de acesso. Eles são os omnichannels. Então, aqui tu começa a entender aonde que a tua empresa atua ou para qual desses quadrantes a tua empresa atua, certo? O ecossistema é que tem o máximo de domínio de toda a cadeia de valor e máximo domínio do cliente. E, normalmente, numa transformação digital, o que acontece? A gente segue esse roteiro aqui. A gente começa a melhorar nossos processos internos, começa, por incrível que pareça, pelo lado esquerdo do canvas, aumentando nossa eficiência para se preparar para o conhecimento, para o crescimento. A gente cresce na adjacência dos nossos negócios, sabendo aonde explorar um serviço novo, um produto novo ou um canal de vendas novo. Então, tu começa a dominar mais o mercado, tu começa a criar mais relacionamento com o cliente, começa a dominar melhor a arena do cliente. Bom, agora eu conheço melhor esse cliente, eu posso começar a ter novas ofertas, eu posso ter diversidade de ofertas para esse cliente. Então, aqui eu trabalhei no eixo da experiência e no eixo no eixo da experiência, cuidando de eficiência e de acesso, e aqui eu começo a trabalhar no eixo de valor, com uma quantidade maior de ofertas. E até que eu tenho um domínio tão grande dos clientes que eu consigo atender eles como uma grande plataforma que sabe como é que eles se comportam. Tá? Então, isso aqui seria, digamos assim, o roadmap básico para tu aumentar o teu domínio sobre o conhecimento do cliente final e ter teus modelos de negócio
adaptados para atender o ecossistema. Ok. Então, olhando para o nosso bom e velho Canvas, né? Agora a gente está olhando do lado direito para o lado esquerdo. Ou seja, eu estou com a perspectiva, como é que eu tenho que me relacionar com esses clientes, como é que eu estabeleço meus canais de relacionamento e de vendas e de atendimento e de logística, certo? Como é que eu atendo esse cliente, qual é o valor que ele está buscando, como é que eu me preparo em termos de estrutura e processos para atender isso. E quais são os novos modelos de negócio, os novos modelos de receita que eu tenho que desenvolver para a minha empresa. E depois, consequentemente, as estruturas de custo. Então, a gente começa a olhar para a empresa. De novo, nós não vamos transformar a empresa toda, nós vamos olhar pontos da empresa onde a gente começa a preparar ela para atuar, certo? Não é uma transformação, não é um desmonte, pelo contrário. Então, primeiro vamos pegar junto esses quatro quadrantes aqui do lado direito, tá? Quem são meus clientes? Eu sei como é que eles compram, eu sei quais os clientes que eu não tenho, eu sei quais os clientes que eu quero ter, certo? Como é que eles se comportam, como é que eles estão segmentados, qual é a melhor maneira de acessar esses clientes, a que esses clientes dão valor, certo? Eu sei medir o valor de um cliente, eu sei quanto que o cliente vai comprar ao longo de um determinado período de tempo, ao longo do ciclo de vida, eu sei definir qual é o valor futuro da minha base de clientes. Hoje em dia, muitas empresas são valorizadas, ou seja, quando são avaliadas no seu valor, não mais só pela múltiplo de receita ou múltiplo de EBITDA, que a gente conversa, mas por um valor relacionado ao lifetime value, ao valor que a sua base de clientes vai gerar no futuro. Né? E aí tu começa também, dentro do acesso, trabalhar na experiência. Qual é a estratégia de atendimento que eu uso hoje? Né? Que ferramentas eu devo usar? Sempre se lembrando que a economia está muito aplicativizada, inventando uma palavra aqui, certo? E aquele momento entre o cliente e a tua empresa acontece ali na tela, seja do smartphone, seja do... Como é que tu concentra naquele instrumento de relacionamento, né, tudo isso, quando for desse tipo de modelo de negócio, certo? Ter visão 360 do cliente faz sentido? A minha empresa é pequena, a minha empresa é grande, eu preciso atender dessa forma, eu preciso ser super específico, eu preciso ser super abrangente. Como é que eu implemento isso? Eu coloco um CRM? Não sei, CRM é caro. Ou seja, tu tem que trabalhar no eixo de relacionamento, tá? E criar os devidos canais de acesso e atendimento. Então, tu está trabalhando aqui nesses dois quadrantes, Customer Relationships, de relacionamento com o cliente, e nos segmentos. Né? Canais, eu sei medir, eu sei saber quais os meus clientes preferem vir na minha loja ou vir na minha empresa, quais preferem simplesmente acessar via internet, quais são os meios de acesso preferido dele, certo? Como é que eu dou acesso para os meus parceiros, para os meus fornecedores? Eu tenho EDI, eu tenho VMI, eu tenho um sistema que já conecta a minha produção direto com a produção do fornecedor. Isso é canal, por incrível que pareça, a gente está trabalhando no lado direito, mas quando tu trabalha com canais, tu tem que colocar parceiro e cliente dentro do mesmo planejamento, né? O meu mix de vendas em loja física ou meio físico versus meio digital. Como é que eu gerencio o pipeline de vendas em função desses novos modelos de negócio? Qual é o programa de marketing de canais? Qual é o programa de incentivo de canais que eu devo implementar? Como eu vou trabalhar principalmente nos modelos de negócio? Quais são os modelos de receita? Hoje a gente vê quantas empresas que a gente vê de software aí, não são nenhuma nem duas, que desenvolveram seus produtos lá no modelo hierárquico, atendendo cliente a cliente, customizando, e hoje tu tem basicamente um grupo muito bem atendido de clientes, mas que é completamente dedicado um a um àquele atendimento, tu não tem uma plataforma, tu não tem um software padrão, tu não tem um jeito de atender que te permita escalar. Ou seja, se tu quiser escalar e crescer demais, tu não vai poder seguir com aquela tua oferta. Tu vai ter que revisar toda a tua oferta, talvez até a tua ferramenta e refazer, se tu quiser ir para um modelo de plataforma, por exemplo. Tá? Então, eu tenho os produtos certos, eu tenho o um modelo de precificação certa, eu preciso ter canais e como é que eu remunero esses canais?
Como é que eu utilizo meios de pagamento? Eu mesmo vou fazer o faturamento, eu vou contratar outras empresas que vão me ajudar nisso, tem tantas fintechs, tantas empresas que estão fazendo isso. Como é que eu implemento a minha logística física digital? Ou seja, aqui todo o pensamento é no como passar a atuar com competitividade e eficiência nesse lado direito do cliente. Aqui, o que acontece é basicamente o seguinte: as empresas estão lidando com um mercado diferente. Acabou a era do consumismo, tem muita preocupação com sustentabilidade, tem muita preocupação com o ambiente, tem muita preocupação com obesidade, acreditem, certo? Então, hoje as pessoas buscam os valores da empresa, ela busca no que a empresa acredita, ela busca no propósito da empresa. Então, quando tu te posiciona, tu tem que ter um posicionamento não só comercial e não só trabalhando na imagem do teu cliente ou na imagem que o teu produto, que a tua marca empresta, mas no valor que a tua marca agrega para a sociedade e para a economia. Então, o posicionamento está mudando bastante. A proposta de valor, ela não é mais uma proposta de fume esse cigarro que todo mundo vai te achar bacana, para usar uma coisa bem antiga. Ela é efetivamente quanto que eu te atendo, com que experiência, com que rapidez, com que competitividade, certo? O que eu efetivamente agrego, não com o meu produto, mas em facilitar a tua vida para ter o meu produto, certo? Quais são os teus expertises, quais são os teus pontos de excelência que tu vai explorar. Então, a proposta de valor da empresa, ela passa a ser mais verdadeira até para criar um vínculo, porque a relação passa a ser um a um, não é mais fazer propaganda, é conhecer o cliente e tentar conversar com ele. Por outro lado, eu tenho que ter uma estrutura que atenda a isso. Ou seja, meus parceiros têm que ser tão ágeis quanto eu sou, meus fornecedores. Eu, muitas vezes, tenho que trazer conhecimento rápido para o meu negócio. Eu vou ter que implantar um Six Sigma, eu vou ter que implantar controle de processo. É melhor eu trazer alguém rápido que me ajude a fazer isso. Às vezes, eu vou terceirizar a expertise, às vezes, eu vou cooperar serviço. Ou seja, como é que eu faço para ser ágil, tanto do jeito que eu, tanto da necessidade que eu tenho de fazer uma modelagem de negócio em relação ao cliente, eu tenho que fazer uma modelagem de negócio em relação ao parceiro. Tenho que mexer no meu relacionamento com ele, certo? A gestão de conhecimento, quando eu começo a trabalhar em processos, a gente tem que revisar o conhecimento da empresa a cada 2, 3 anos agora. Está mudando muito rápido. A gente tem que saber usar, implementar metodologias ágeis, que a gente chama, né? E basicamente, a agilidade não está na agilidade do processo. A agilidade é a agilidade da criação de valor. Se eu implemento uma metodologia ágil só para fazer alguma coisa mais rápido, eu estou implementando com a mentalidade errada. Quanto que eu crio valor mais rápido, quanto que eu crio reputação mais rápida, quanto que eu crio reconhecimento mais rápido, quanto que eu crio experiência mais rápido lá na ponta, certo? Então, os processos, eles envolvem esse tipo de mindset na hora de implementar agilidade. Isso aí, obviamente, que vai permear logística, mobilidade, transportes, etc. Tecnologia. Notem que eu não falei muito de tecnologia até agora, mas é o que não falta. Então, Manufacturing as a Service para a área de produção, infraestrutura as a Service para a área de TI, Software as a Service para a área de TI, ciência de dados, machine learning. Aqui também dá para ficar 2 dias conversando com vocês. Automação de manufatura, internet das coisas, usar sensorização, as tecnologias de comunicação, acesso e monitoração de comportamento, né? Como que eu desenvolvo rapidamente? Hoje em dia, a gente não precisa desenvolver software codificando, a gente pode usar até sistemas no-code, tá? Que tu simplesmente configura a tua necessidade e consegue montar telas, tá? E também na área de modelos de custo de gestão, ou seja, tu vai estar olhando e diz assim, quanto que eu vou investir em ativo próprio? Quanto que eu posso alugar de equipamento? Quando eu posso usar temporariamente um equipamento, dependendo da sazonalidade, por exemplo? Quanto da força de trabalho eu tenho que contratar dentro de casa? Quanto que pode ser freelancer? Quanto que pode ser temporária? Quanto que pode ser serviço externo? Né? Como é que eu contabilizo a minha receita, como é que eu cobro, como é que eu realizo o meu modelo de negócio em função do melhor jeito de trazer essa receita para dentro de casa. Como é que eu faço essas parcerias com meios de pagamento e como é que eu implemento essa logística físico-digital. Então, vocês notam que a gente tem que dar uma olhada em todos esses quadrantes, né, para ver aonde eu preciso adaptar para operar
dentro de uma economia interligada, certo? Aqui, o que eu mostro? Só, principalmente na parte de recursos, tá? Vocês notam o seguinte: eu tenho aqui à esquerda, ó, três condições ou três situações, tá? Eu posso ter a minha estrutura própria, eu chamo isso de produzir, tá? Ou seja, eu tenho a minha área financeira, a minha contabilidade, a minha manufatura, o meu marketing, todo mundo faz tudo dentro de casa para o que eu preciso. Então, isso aqui eu chamei de linha neutra aqui, tá? Agora, daqui a pouco eu tenho tanta expertise em desenvolvimento de produto que eu posso vender essa expertise. Além de vender meus produtos, eu posso ajudar outros a fazer produtos. Então, eu posso dizer, eu vou monetizar a minha área de produtos, eu vou monetizar a minha engenharia, certo? Na área de produção, eu estou lotado, não consigo fabricar para mais ninguém, então eu vou ficar atendendo só a mim mesmo. Mas, desculpa, aqui seria a área de produção, isso aqui seria na área de produto. Produto, eu mesmo vou trabalhar nos meus próprios produtos. Área de produção. Área de produção, eu quero crescer rápido. Então, aqui eu vou escalar. Então, eu vou precisar consumir produção. Eu não vou só produzir minha própria produção, eu vou ter que agregar mais, eu vou ter que consumir produção. Então, talvez eu tenha que fazer um pouco de outsourcing, talvez eu tenha que adquirir alguma empresa, talvez eu tenha que fazer parcerias, certo? Então, eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar decisões aqui de como alocar recurso para poder escalar, certo? Go-to-market, eu quero ir mais rápido também. Eu também vou ter que botar algum outsourcing aqui. Eu não vou poder só fazer mais eu mesmo, tá? Serviços. Serviços, eu tenho uma capacidade tremenda de prestar serviço, talvez eu possa prestar serviço para os outros. Então, aqui eu vou monetizar, eu vou vender expertise. E o relacionamento com os clientes eu vou querer continuar fazendo eu mesmo. E ter o domínio total sobre isso, tá? Então, essa decisão, tá, em cada área da empresa, em cada eixo vertical da minha cadeia de valor, se eu posso comprar expertise, comprar produto para escalar mais rápido, ou se eu posso vender expertise para monitorar, também faz parte da decisão de exploração do próprio negócio e de transformação do próprio negócio, né? Então, basicamente, tá, nós temos que trabalhar no mindset estratégico, sabendo que a gente está no mundo em rede, tem que preparar a empresa para uma reciclagem constante de conhecimento, né? Nós temos que estabelecer parâmetros de comportamento, porque as equipes agora têm que ser mais rápidas, inovadoras, então tem que mexer na cultura de equipe. Tem muita coisa nova, nós temos que trabalhar na ética, as equipes têm que ter discernimento, autonomia e bom senso para atuar dentro de coisas novas, tá certo? Então, é a ética do mundo 4.0, a gente trabalha aqui na transformação da cultura para que a empresa tenha que aprender e se adaptar rapidamente, ou seja, uma organização que se adapta. Do ponto de vista de arquitetura do negócio, a gente tem que saber quais são as tecnologias que vão dar suporte, né? Que a gente precisa escolher e incorporar, quais são as novas práticas de go-to-market que vão funcionar na nova economia, qual é a mentalidade financeira que a gente vai usar em termos de sustentabilidade, em termos de trabalhar com custo baixo, em termos de trabalhar com custo marginal praticamente zero, trabalhar com sistemas financeiros, né? E como fazer o design novo do negócio sem perder o equilíbrio entre eficiência e inovação, porque tu tem que trazer receita nova do mundo novo, mas sendo eficiente e rentável, né? Então, tu tem que ver as metodologias que te permitem ser ágeis e preparar a tua liderança para executar isso, né? Então, tu passa a ser uma organização que executa e executa de forma rápida e responsiva, né? Então, se a gente for trabalhar com as diversas camadas de gestão, o conselho diretivo ele tem que entender a transformação interna, rever o pensamento estratégico e dar diretriz e condições de crescimento para a empresa. A direção ela tem que entender o impacto do negócio, ela tem que explorar essas oportunidades e modelos de negócio e ver onde é que ela tem que capacitar a empresa, onde é que ela tem que se habilitar tecnologicamente e executar as novas estratégias de go-to-marketing. As lideranças, as gerências, têm que trabalhar para capacitar suas equipes, implementar esses novos modelos de negócio, dominar essa operação, tá? E os stakeholders, ou seja, aqueles parceiros nossos, a gente tem que engajar eles nesse processo, prover os parceiros, tá, as oportunidades para que eles também se capacitem, eles também se habilitem e entrem nesses novos modelos. Então, assim,
Normalmente, tu vai olhar 5 frentes de transformação, né? Os impactos no negócio, as mudanças na cultura, o posicionamento da marca, a preparação da liderança e a incorporação de tecnologias, né? Esses são as 5 frentes onde tu tem que estabelecer projetos para começar, para realizar, melhor dizendo, a transformação da tua empresa. E não é uma coisa radical, não. Tu vai entender esses novos contextos, tu vai repensar, olhar as ameaças e oportunidades, desenhar os modelos de negócio, né? Tu vai estabelecer as colaborações que são necessárias e fazer algumas experiências e testar, fazer MVP, validar no modelo. Aquilo que funcionar, tu vai consolidar como um novo modelo organizacional, vai otimizar ele para preparar para escalar, e na medida que escala, tu segue na extração de mais valor, constantemente sendo mais eficiente, como o bom e velho PDCA. Então, isso aqui, quando tu vai implementar isso aqui de maneira ágil, tu vai fazer em ciclos curtos, de menor risco, onde tu executa tudo isso aqui rapidamente em determinados experimentos. Aí a gente estaria entrando assim mais no como tocar no dia a dia. Basicamente, tá? Eu espero ter conseguido dar uma visão geral nos últimos, nesse tempo, tá? Do que envolve fazer a transformação do negócio para o mundo digital. É o mundo que está se transformando, a gente está só se adaptando para ele, não precisa sair automatizando, digitalizando e virando a empresa de cabeça para baixo. Basicamente é isso, eu agradeço a oportunidade e chamo o Luciano de volta e peço orientação aqui, que se eu tiro a apresentação, o que eu faço? Muito bom.